Ou seja, aqui, ó, a tese forte deles é isso. Ah, já foi para a citação editalícia, mas não foi o que aconteceu, né? Na verdade, houve as citações. E aí, chega um certo momento do processo, para o processo andar, e no uso capião isso acontece em outras ações também, saiu a citação editalícia. Não houve uma... não pular etapa aqui. As citações dos confrontantes foram por oficial, certo? Certo. Agora, os demais, inclusive, em tese, o proprietário João, que já é falecido, hoje representado pelo herdeiro, né, e pela companheira sobrevivente, não houve. Isso foi deliberado em audiência para que trouxesse o termo de quiescência ou promovesse a inclusão do polo passivo. Não houve nenhum dos dois atos em relação aos filhos do primeiro casamento. É aí que eu vejo que, de fato, poderia dar uma margem... Uma brecha, né? Uma brecha para um eventual pedido. Mas não, a citação editalícia, quando ocorre a citação dos confrontantes e a tentativa no primeiro momento, o pedido de citação convencional dentro da peça, e eu estou vendo que foi feito, ó, requer a citação. Por mais que ocorreu, de certa forma, antecipada, ela não pulou etapas, então não dá para caracterizar como um vício. Tanto é que a doutora tem que usar a tese que até a citação editalícia ela é efetiva, ela é real, né, foi real, ela pode ser utilizada e usa também o princípio da celeridade e economia processual, que está sendo aplicada nos processos. Também são fundamentos interessantes para a doutora combater essa tese deles, viu, doutora? E o que ele alega, por exemplo, ainda é para... uma linguagem, como falamos aqui em Minas, para encher linguiça, né, para colar, fala que não tinha como ela desconhecer a existência deles, porque eram enteados, mas, primeiro, ela nunca teve convivência com eles, né? Não sabia onde moravam, etc. Segundo, os confrontantes eram que foram devidamente citados. E, ao meu ver, a citação por edital, ela supre, né, essa ausência. Não é falta de citação. Ele poderia, talvez, questionar a ordem citatória, né, a cronologia. Isso. Não houve esgotamento das vias. Mas aí o que ele sustenta em maior, inclusive na causa de pedir pedidos, está a ausência de citação válida. Ela foi validada, porque ela ocorreu de fato. Ela ocorreu de fato. Ou seja, foi sentença. O problema aqui seria a falta de citação, né? Até editalícia, mas não foi o caso. Houve uma situação onde houve as situações positivas, principalmente dos confrontantes, estou vendo aqui, ó, todos eles, e aí de fato houve uma citação editalícia complementar para poder, com base no princípio da economia processual, o processo andar. Então, é uma citação válida, né? Então, tudo bem, a gente não sabe a cabeça de juiz, existe no Brasil corrupção, né? Pouco caso, ou às vezes amigo do amigo do amigo, então a gente sabe que pode acontecer fatalidades em todo o processo, né? Mas aqui acho difícil, hein? Acho difícil. Dentro do inventário, doutor Júlio, do José, onde na deliberação da partilha é trazida uma transcrição, que é a transcrição da deliberação da partilha, perdão, quando é arrolado os bens, né, é trazido aí uma transcrição, que é a transcrição 49594. Nessa transcrição de 73, vem expressamente, depois se o colega puder compartilhar eu encaminho esse anexo digitalizado, Tá bom. onde vem falando, né, a casa com 6 cômodos, tal, a procedência, que é a transcrição 50337, e vem assim, título, na época escreveram meiação, né, dizendo que José Henriques, ele recebeu esse título, essa propriedade a título de meiação do primeiro casamento, né, com a Lisa. Isso, eu teria essa brecha, não tem como ocultar o fato. Ele não trouxe esse processo de inventário dele para dentro do processo de nulidade, o que eu acho que traria maior robustez para ele, no sentido de que ela não poderia desconhecer, entre aspas, né, esta copropriedade pré-existente, mas nada foi trabalhado nesse sentido. Nem sequer solicitado desarquivamento deste processo em nenhum momento, até o presente em que eu desarquivei. E aí eu pensei, talvez, levar a deliberação da partilha do processo de inventário do José Henrique para comprovar a origem dessa posse trazida para Maria Nilda, né? E que por essa razão talvez não teria incluído, ou havendo razão para a inclusão desses herdeiros enteados, vamos dizer assim,
nessa citação. Mas eu acho que eu abri muito, eu dou mais chance dele de fechar posteriormente a impugnação. Não sei se seria viável. A tese que a doutora tem que alegar aqui, é claro que pode alegar outras teses também, mas o que não pode deixar de alegar é que a citação foi válida e efetiva. Então, usar esse termo mesmo, porque é o termo do STJ, em muitas decisões. Então, a citação foi clara, foi efetiva, de fato, né? Foi efetiva de fato. Bater também que não houve falha na ordem estatória e também na economia e celeridade processual. Então, bate nisso, que são as teses mais utilizadas contra né, uma eventual nulidade aqui. A gente conseguiu até algumas decisões aqui nesse sentido. Porque é o que a gente estava conversando, doutora, hoje em dia as coisas mudaram, as pessoas, parece que o ódio está predominando, né? Então, as pessoas não aceitam mais perder, a verdade é essa. Então, aumentou a quantidade, as ações de nulidade aumentaram muito em relação ao uso capião. Como tem muito uso capião no escritório, então eu estou fazendo muita contestação de nulidade. E ainda a advogada acertou, porque muitos advogados fariam o quê? Ação rescisória, né? 966, rescisória. Até que ela poderia também, mas aqui, o que dá para a doutora fazer? Bate muito nisso, que a citação ela é válida, efetiva, economia e celeridade processual, né, que é uma aventura jurídica, pede a inépcia da inicial, porque a peça, apesar da ação estar correta, a ação está correta, mas a peça é confusa, você confunde ela com uma ação anulatória. Não sei se a doutora percebeu isso também. Sim. A peça não é uma peça clara, né? Tanto é que até o nome está errado, ação de nulidade, não, é ação declaratória de nulidade. Então, tudo bem, o nome da peça está correto, a estratégia está correta, mas a peça é confusa. Bate muito nisso. Em preliminar, pede a inépcia da inicial, fala que a peça é confusa, que é uma aventura jurídica, mas a citação editalícia nesse caso é totalmente válida, hein? Isso. Por ventura, em pior cenário, reconhecendo essa nulidade, determinada a reabertura, né, do procedimento, anulando todos os atos, doação, ao inventário que foi devidamente registrado, etc., eu reabro esse processo a partir da inicial. Isso também não geraria nenhum prejuízo aos filhos do segundo também casamento. Não. Direito substituído, né? Porque, na verdade, eles ganharam. Então, se dá o azar de ganhar, nos recursos também de manter a decisão, essa ação só vai atrapalhar, porque, em regra, vai voltar do zero e vai ganhar de novo, está bem provado, né? Exatamente, né? Até porque, aí nesse sentido, eu tive a oportunidade de conversar com o advogado do processo, o Dr. Bruno, e ele soltou para mim, assim, no meio do diálogo, eu tenho esse contato, às vezes, olha, existe possibilidade de um acordo, não ir adiante, ter uma sucumbência, querendo ou não, a gente está falando aí em torno de 18 mil de sucumbência, as partes, né? Eu disse, não, doutora, eu não entendo porque, ao meu ver, a senhora Maria Nilda nunca teve posse, ela sempre teve detenção. Quando ele falou isso, eu nem avancei no diálogo. Falei assim, você não sabe a diferença entre posse e detenção, nada que for dito aqui, eu acho que vai surtir efeito. E a doutora está que nem eu fiz uma audiência esses dias, o advogado falou, olha, o cliente não tem a posse, só que ele mora lá há 20 anos, né? Então ele tem a posse, não tem a propriedade. E a gente fica tão cansado, às vezes, com um colega que não é estudioso e arrogante, que é pior de tudo, que às vezes não vale a pena nem discutir. Né? Eu acho que, eu não sei se eu estou assim, viajando, mas ainda que porventura ele pudesse alegar a detenção no período em que de fato houve essa conjugalidade, né, até 94, quando ele falece, é fato que a partir do momento que ele faleceu, ela exerceu ali a posse única e exclusiva sobre imóveis, né, sem nenhuma oposição, inclusive dos coproprietários. Então, de 94 até o ajuizamento dessa ação, que não, ao meu ver, né, não é razão para obstaculizar aí o período já compreendido, alcançado por ela, para fins de reconhecimento, nunca houve oposição deles. Isso é a viúva agora que inventou isso aí, porque tá... E aqui, doutora, tem um ponto também que eu queria te falar. Tudo bem, nós sabemos que existe uma ordem estatória, né, e essa ordem estatória tem que ser respeitada, porque todos os meios têm que ser esgotados para que apareça a citação por edital. Só que um detalhe importante, a citação por edital, por outro lado, ela também é válida quando, né, eu estou citando alguém em local incerto e não sabido. Então, acho que uma grande tese que a doutora não pode esquecer de usar, abre um tópico.
A citação por edital é válida quando, né, quando o citando está ausente em local incerto e não sabido. E o juiz, quando aplicou isso, quando ele aplicou a citação por edital, ele aplicou economia, celeridade processual e aplicou essa tese, né? Ou seja, está em local incerto e não sabido, a gente vai ficar perdendo tempo procurando. Vamos já fazer a citação por edital. Então a doutora tem que bater muito nisso, viu? Que a citação, ela na verdade, quando o réu, né? Quando quem vai ser citado está em local incerto e não sabido, ausente em local incerto e não sabido, cabe edital de forma antecipada, né? Não menciona antecipado, para não dar brecha, né? Para outra parte. Mas deixa claro isso, né? Deixa claro isso. Nessa linha de raciocínio, eu acho que não me cabe trazer essas questões do inventário, inclusive dessa transcrição, uma vez que ali presume-se a ciência dela da copropriedade pré-existente, né? Mas a partir do momento que no inventário, no uso campeão, é solicitado ao cartório, vamos dizer assim, né? A certidão de propriedade com resultado negativo, certidão negativa em si, não há como se presumir